Essa diretiva, né, que foi criada pela União Europeia, ela vem justamente apoiar as pequenas e médias empresas. Catarina, se você puder tirar o som, eu acho que deve ter alguém com som. Então, justamente apoiar essas pequenas e médias empresas quando ela chega nesse estágio. Então, a gente sabe que é uma dor, não é? Quando se realmente chega num processo de ter que reestruturar, muitas vezes não se entende como se reestruturar. E aí ele traz justamente essa diretiva, né, que é essa lei que foi 2019, que é a lei 2019/1023 da União Europeia, que é justamente para reestruturação. Então, ela traz para a gente alguns insights importantes, que é importante que nós, como gestores, e cada pessoa que está aqui, conheça, né, essa diretiva, ou até para apoiar alguma empresa parceira, ou até alguma empresa que esteja participando, enfrentando esse momento, possa entender que existe essa diretiva, que é justamente foi feita para apoiar essas empresas. Porque a partir do momento que você, né, investe num negócio ou numa empresa, é para dar certo, né? Mas no meio do caminho a gente sabe que existem alguns percalços e que podem realmente trazer, né, você numa situação dessa. Então, é dar a conhecer que existe essa diretiva, que foi criada em 2019, que é justamente para apoiar. Então, qual é o principal foco, né, dessa abordagem? Né? É a detecção justamente precoce dessa crise e reestruturação, e incentivar justamente, né, que você possa ter essa segunda oportunidade. Né? Então, ela traz justamente essa condição, né? Então, as etapas tem toda a regulamentação, que depois a gente vai partilhar esse material convosco, para que vocês possam conhecer mais. A gente tem muito material, né, sobre essa diretiva, né, que ela é de suma importância, porque às vezes na velocidade que o negócio abre, né, e a gente tem referências disso em vários países, né, e às vezes elas não têm muita sustentabilidade. E depois, né, então é ter uma segunda oportunidade para que essas empresas tenham condições, né, de ser sustentável. Então, esse é o apoio, justamente, essa diretiva veio justamente com esse objetivo. Né? Então, quais são os principais objetivos? São esses focos que estão aqui, é justamente reforçar, né, e harmonizar a eficiência do quadro de reestruturação, é fazer a prevenção. Né? Mas se eu cheguei nesse estágio, o que que eu preciso e quais os apoios que eu tenho? Então, ela traz aqui alguns nortes e alguns incentivos, justamente, que apoia você, justamente com teus credores, e permite que a empresa ela possa ter essa condição da segunda oportunidade, da segunda chance. Né? Então, isso é de vital importância para a empresa que está nesse momento, né? E muitas vezes não sabe qual a direção. Então, essa diretiva, ela traz justamente esse conceito, né, de apoiar. Por isso que nós tivemos aqui, né, os outros países que estão envolvidos. Por quê? Porque é da União Europeia, não é de Portugal em especial, não é de Espanha, não é de alguns países isolados. Então, se você tem um negócio aqui em Portugal, se tem em outros países que fazem parte da União Europeia, essa diretiva ela serve. Agora, muitas vezes pode acontecer algumas particularidades, né, de forma cultural de cada país, mas ela serve para todos os países da União Europeia. Então, é que vocês possam ter esse conhecimento. Então, o objetivo desse seminário é justamente dar a conhecer, né, essa condição, né, para vocês. Então, é justamente os objetivos específicos, é justamente assegurar uma reestruturação preventiva de forma eficaz, evitando a insolvência, e justamente para prevenir o emprego, né, e todo o arredor, né, do projeto que foi desenvolvido, do negócio, né, é trazer essa condição para que não chegue nessa, na última instância, né, que a gente pode assim colocar. Então, ela traz justamente esse apoio, né, para justamente dar esse suporte à empresa. Então, tem o quadro aqui, todo o processo, o passo a passo dessa reestruturação, dessa condição. Então, aqui são as fases principais, né, que vocês podem observar. Então, é alerta precoce, e aí tem o que cobre dessa alerta precoce, né? Então, é detectar justamente isso de forma prévia. Né? Então, depois tem o segundo passo, que é o pedido, que é
justamente o que é que eu consigo controlar, o que é que eu tenho de condição, né? E a fase 13, a votação em maiorias, então, ou seja, tem todos os pontos que apoiam nessa diretiva, né? E depois a parte, deixa eu só coisa aqui, a confirmação, né, do tribunal, que seria a última instância, né, da fase, né? Ou seja, passa por todas essas fases até chegar na fase final, que é justamente esse apoio estrutural. Eu até que gostaria de verificar aqui vou deixar de partilhar, e trazer até uma condição prática, né? Porque antes dessa diretiva, as empresas não tinham essa condição, né? Isso foi também desenvolvendo ao longo do tempo, pela necessidade a nível global, né? Aqui da União Europeia. Então, antes dessa diretiva, né, quando você se deparava com uma situação dessa dentro da empresa, né, o recurso era realmente fechar. E essa diretiva ela trouxe justamente esse apoio às empresas. E eu queria que a Leila partilhasse um case, ela até acompanhou uma empresa, e aí eu queria que ela partilhasse um pouco, né, que justamente ela chegou num processo que foi muito antes dessa diretiva, não tinha o apoio dessa diretiva, para vocês verem a importância, né, que essa informação que a gente está partilhando convosco pode também ajudar muito, né, a você prevenir os empregos, né, a condição da empresa e conseguir dar sustentabilidade para o negócio. Então, a Leila até acompanhou um caso de uma empresa e eu queria dar agora esse tempinho para que ela pudesse partilhar um pouquinho do que aconteceu com essa empresa. É com você, Oi, Leila. Obrigada, Nádia. Então, a rede consultoria, ela tem como público-alvo migrantes e foco principal são brasileiros. Trabalha na representação de uma instituição de ensino superior. Muitos das situações vêm desse público. Lá na região sul do Algarve, fui procurada por uma pessoa, né, que já estava participando, porque há 5 anos atrás ela teve que recomeçar o negócio dela, e ela também estava fazendo uma nova formação, mas ela tinha chegado há 8 anos atrás, exatamente agora fazem 8 para 9 anos. Quando ela chegou com a família toda, e trouxe várias pessoas são no norte do Brasil, e uma empresa com vulto, né, não média empresa no Brasil, ela trouxe uma equipe com especialização para poder trabalhar um segmento muito específico na construção aqui na região do Algarve. Depois no segundo ano que ela estava aqui, ela se deparou com impostos, com questões que ela não conseguiu arcar. Por mais que ela tinha trazido um dinheiro, colocado, né, como garantia e tudo mais, ela começou a ter que buscar dinheiro no banco para pagar e a não saber como trabalhar isso, por causa do número de pessoas que vieram, muitos tiveram que voltar para o Brasil, da equipe, e ela ficou e fechou a empresa, ela e a família, e reestruturou de novo uma nova empresa. Hoje ela está menor, está começando, está buscando tudo isso. Mas é muito interessante porque é de fato, quando você chega com uma leitura, né, de uma outra forma de organização e estruturação e alguns hábitos culturais que nós temos, e você chega num outro local, você, por desconhecer ou não saber como conhecer, você, após um tempo, se vê numa condição dessa de ter que fechar. Falta de apoio contabilístico, de advogado, de uma consultoria de gestão, porque difere, né? Bastante um trabalho com o outro, e quando você está trazendo equipes de fora. Essa internacionalização parece assim: "Ah, vamos", mas não é assim. Então, você que trabalha com internacionalização bem entende, e esse foi a questão dela. Hoje ela já tem 4 anos de empresa, já está reestruturada, está fazendo formação, preparando a equipe dela,
Já ela se envolveu com o setor de contabilidade da região, tá buscando esse apoio, então está caminhando menor, mas está conseguindo ir à frente. Uhum. Leila, obrigada pela sua intervenção. É bastante importante, né? Quando a gente tem conhecimento, né? Torna-se diferente. Então, essa empresa aconteceu isso há alguns anos. Acontecendo hoje, né? Desde 2019, que nós temos esse apoio às pequenas e médias empresas aqui na Europa. Então, provavelmente o cenário seria diferente, porque o objetivo dessa diretiva é justamente dar uma oportunidade para essas empresas que estão nessa fase, né, difícil, né, e que possa ter o apoio. Então, é bem interessante isso, por quê? Porque você agora tem conhecimento, né? Então, todas as pessoas que estão aqui hoje, né, têm conhecimento dessa diretiva, né? Então, esperamos muito que não chegue nessa fase, mas caso chegue, nós, né, a União Europeia, né, tem esse apoio agora a prestar às empresas. Eu não sei se o Sérgio Castro teria alguma contribuição a dar relativamente a esse ponto, porque é uma parte também, né, bem sensível, principalmente para as empresas. Ele acompanha também algumas empresas, né, faz esse trabalho de acompanhamento e desenvolvimento das empresas, para que as empresas possam também ter essa atenção, né, na sua estruturação, porque muitas vezes o negócio ele sempre parte de um sonho, né, e às vezes o que a gente falou também na sessão anterior é que o sonho ele tem que ser, né, algo que possa dar condição de sustentabilidade, né, para que a empresa ela não possa ficar frustrada, né? Então, às vezes, ok, é um sonho, isso aqui vai dar certo, então a motivação é tão grande, né? Então, mas depois, né, você não consegue estruturar bem a sua gestão, né? Então, mesmo um pequeno negócio, ele precisa de uma estrutura, né, para que não possa ter esse impacto, né, depois, que é um impacto que envolve pessoas, funcionários, né, então o fornecedor, e aí, né, essa diretiva ela foi justamente com essa sensibilidade, porque o número de empresas que fecham é muito grande, né, é bastante expressivo, né? Então, em vários locais do mundo, não só aqui na Europa, né, a gente tem esse índice. Então, é justamente para apoiar essa reestruturação quando a empresa realmente tem esse ponto de crise. Então, Sérgio, se puder fazer uma contribuição, será muito bem-vinda aqui. Boa noite a todos, ou boa tarde, conforme Tá. o local. Um pouco reforçando o que foi dito já na terça-feira passada, né? Sobretudo nas micro e pequenas empresas, que eu entendo que são aquelas que mais necessitam deste tipo de instrumentos, de apoio, deste tipo de processos, né? Normalmente as microempresas nascem de um sonho, não é? Nascem de alguém, muitas vezes de um profissional que é qualificado, que é bom a fazer alguma coisa. Eu lembro-me sempre da história dos restaurantes e das lanchonetes, né? A pessoa que cozinha super bem e que toda a gente, mesmo os amigos, lhe diziam: tens que abrir um restaurante, né? Mas a pessoa que cozinha muito bem e que toda a gente gosta de comer da sua comida não é forçosamente a pessoa certa para poder ter um negócio de restauração, não é? Pode ser um ótimo cozinheiro, um excelente cozinheiro, mas pode não ser um excelente gestor, não é? Então, nos pequenos negócios é muito importante entender que saber fazer é muito importante, mas saber gerir é mais importante ainda. Portanto, e isso acontece muito, por isso é que fecham tantas pequenas empresas, porque elas nascem, existe uma qualificação, existe um sonho, depois normalmente a gestão é muito feita na base dos fluxos financeiros, do dinheiro que entra e do dinheiro que sai, e normalmente não se analisa o que é que se está a ganhar. Nós estamos a ganhar dinheiro, e quando a atividade vai crescendo, que acontece também muitas vezes, a atividade vai crescendo, vai passando mais dinheiro para a empresa, mas muitas vezes continuamos a perder dinheiro todos os dias, não é? Então, e este tipo de sistemas, de processos, enfim, de instrumentos de controlo, são fundamentais para, em cada momento e com tempo, em tempo útil, se poder fazer esta gestão, poder gerir, ok, o negócio está a correr bem, mas eu estou a ganhar dinheiro, ou só está a passar aqui muito dinheiro na empresa, estou a faturar muito, estou a crescer as minhas vendas, mas estou a ganhar dinheiro com isto? Ou estou a ficar pobre todos os dias, né? Mais pobre todos os dias. E depois introduz aqui sempre aquele fator emoção, não é?
que também falamos na terça-feira, né? Para um latino, não é? Para um português, para um brasileiro, enfim, é muito complicado fechar uma empresa. É uma dor terrível, é como se arrancasse um braço, não é? Quando falamos, por exemplo, dos anglo-saxónicos, não é? Os americanos, eles fazem isso com a maior das facilidades, não é? Eles abrem a empresa hoje, daqui a um ano, se acharem que aquilo não está a ser resolvido, eles fecham-na e vão para outra vida, não é? Eles não têm este cariz que nós. As empresas criadas, sobretudo as micro, elas são quase uns filhos, não é? A pessoa que abre uma microempresa, né, que abre o seu restaurantezinho, que abre a sua oficina, que abre a sua loja, aquilo é como se fosse um filho dele. Apega-se àquilo e depois torna muito mais difícil tomar decisões racionais até, né? Mas pronto, era só dar este apor para acrescentar ao que já tem sido dito, está bem? Uhum. Obrigada aí, Sérgio, pela sua contribuição. Agora eu vou passar para a Catarina Zúcaro, para ela poder dar continuidade. Ela traz um assunto também bem pesado, né, bem carregado, que é a parte jurídica, né, mas é uma pessoa super expert nessa área, né, então é uma pessoa que a gente respeita muito. E queria passar aí para ela partilhar um pouquinho, né, dessa diretiva, partilhar um pouquinho, né, das suas ideias também, para a gente ter essa troca aqui de experiências. É com você, Catarina. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Adorei agora a exposição do Sérgio, também já me roubou aí parte do meu texto. Vou agora reformular, porque antes de começar a falar aqui dos slides, que a Catarina Pacheco vai me ajudar, fazer aqui uma distinção justamente no que é a insolvência e como víamos a insolvência. Como bem disse o Sérgio, as pequenas e microempresas geralmente nascem de um sonho, provavelmente um empregado que trabalhou a vida toda e com a sua rescisão monta o seu negócio. Pessoas que têm o dom, mas não têm a capacidade de gestão e às vezes colocam toda a sua economia, tudo que ganharam nesse negócio, por isso esse grande apego. Então, tem que dar certo, não tem plano B. É o plano A, porque passa a ser o meio de subsistência, passa a ser o plano de subsistência dessas pessoas. Então, nós vivemos uma altura em que a falência de uma empresa deixou de ser o fim inevitável dela. Né? Com a Diretiva 1023 da União Europeia, a abordagem à insolvência passa de uma lógica punitiva por uma visão de reestruturação e de estratégia preventiva. A diretiva de 20 de junho de 2019 trouxe e veio para harmonizar dentro da União Europeia, dentro dos Estados-membros, a cultura da recuperação. Qual era a moda? Eu, como já estou aqui há algum tempo, sei do antes e depois da diretiva. A moda era abrir e fechar empresas. Nós tínhamos aqui pessoas que tinham empresários, principalmente aqui na Zona Norte, que abriam, não dava certo, fechavam, parava de faturar, abriam outra, e era no nome do pai, no nome do filho. Era essa a cultura. Então, com a diretiva de 2019, e geralmente são empresas que são geridas por família, são empresas familiares, onde eu tenho um gestor que não tem uma capacidade de gestão, é muito bom na parte operacional, mas na parte de gestão não entende grande coisa. Daí a grande necessidade de um bom contabilista, de um bom advogado, para que dê essa base e que não corra em alguns pecados que geralmente as pequenas e microempresas cometem de fazer daquilo a sua própria casa, de tirar dinheiro de empresa, ou seja, toda essa, todo esse cenário, a partir da tal diretiva, o que nós vemos é, não precisamos obrigatoriamente encerrar, podemos e há jeito, desde que eu tenha todo esse trabalho preventivo já desde o início. Um economista, inclusive, porque tudo isso hoje não se torna, não é tão absurdo, é acessível. Temos várias assessorias, temos o IAPMEI, ou seja, há quem preste esse apoio para evitar que o fim de um sonho acabe por aí, não é? E o primeiro slide que temos aqui, eu não sei, eu não consigo ver, já está na tela, já está A partilhado? Catarina está colocando agora. Tá bem. Catarina. Tá. Ok. A diretiva, o que trouxe aqui
Lembrando a diferença também entre insolvência, que é a incapacidade de cumprir obrigação vencida, e liquidez, que é a ausência de liquidez momentânea. E isso desde 2000, com o regulamento ai, meu Deus do céu, da Comunidade Europeia, que é o 1346, vem havendo essa evolução aqui para a promoção da recuperação coordenada e eficaz, o que concluiu-se com a Diretiva 1023. Quais são as principais inovações que nós temos aqui da diretiva? Nós temos a participação dos credores por classe, essa reestruturação preventiva, que permitiu que as empresas realmente, antes da insolvência, preservasse a atividade, continuasse podendo trabalhar, ganhar, e os postos de trabalho, principalmente essa parte social. Aprovação judicial obrigatória em caso de credores dissidentes ou redução de mais de 25% da força de trabalho. Moratória até 4 meses contra as ações de cobrança. Reestruturação transfronteiriça para as empresas com operações em vários Estados-membros. E o cram-down interclasses, que é a aprovação judicial de planos, mesmo com oposição de certas classes de credores. Sem usar termos jurídicos aqui, o cram-down, o que significa? Por quê? Porque há credores muito maiores, e aqueles credores chatos, que geralmente mandam na pequena empresa, principalmente as entidades bancárias, e que a partir daí fica difícil de negociar qualquer outra coisa. O cram-down é um instrumento que permite o tribunal impor um plano de reestruturação, mesmo contra a vontade de alguns credores, desde que verifiquem algumas condições legais. Então, ou seja, eu não preciso ficar diante daquela negativa e diante daquela imposição de um credor maior perante outros, porque a verdade é que o que eles querem é reestruturar e querem que essa empresa se recupere. Então, pode haver essa imposição do judiciário, se não houver o acordo de credores ou se houver realmente um credor que impeça de se fazer o acordo. Requisitos para esse cram-down: uma classe de credor afetado. Credores dissidentes não podem ficar situação pior do que numa liquidação, ou seja, pior do que ficariam se houvesse o pedido de insolvência. E respeitar o tratamento equitativo entre as classes, onde nós temos a classe dos trabalhadores sempre em primeiro plano. E o tribunal deve realmente depois confirmar se é execuível e equilibrado esses planos. Isso tudo realmente para evitar os bloqueios abusivos e a viabilidade da empresa, que é o que se pretende, né? O exemplo mais prático que temos é justamente essa questão da classe de bancos e fornecedores aí mais, às vezes, numa empresa, numa fábrica de colchão, aquele que fornece a espuma, ou seja, não ficar preso a essas grandes entidades que podem colocar a perder realmente uma recuperação que teria jeito. Deixa eu só ir aqui para as principais alterações, que é o que eu tenho aqui da alteração, transposição. Ô, Em Catarina, Diga. deixa eu só fazer uma intervenção aqui rapidinho. Por curiosidade, eu queria saber se alguém que está aqui sabia dessa diretiva da União Europeia, se vocês tinham conhecimento, se todos conhecem, se sabiam ou tomaram a conhecer agora. Só para a gente fazer um exercício prático. A grande questão é justamente essa, como às vezes não há um licenciado ou alguém que tenha um curso de gestão ou um curso de direito na parte de gestão dessas pequenas e microempresas, por isso uma boa base, um bom assessor, um bom economista, uma boa empresa, não é dinheiro, é dinheiro investido. Porque se você tem esse apoio e já verifica que há ali uma situação de uma liquidez temporária ou já caminhando para uma insolvência, pera lá, nós temos como agir e vamos reestruturar aqui todo o negócio interno. Uhum. Por isso que é sempre bom ter uma assessoria, né? Agora, tomando um pouquinho aquilo que a Catarina vai falar,
É bom ter uma assessoria realmente que possa ter esse conhecimento das leis do país onde você está, porque muitas vezes é um erro, não é? Das empresas acharem que, ok, eu estou em Portugal, ou eu estou em Espanha, eu estou não sei o quê, e continua com uma assessoria em outro país. É importante também ter essa assessoria, porque agora, olha, eu acho que algumas pessoas no chat colocaram que não tinham conhecimento, né? Eu acho que se você puder, coloca sim ou não, né? Diz que tem ou não, justamente para a gente mensurar e perceber realmente, né? A gente tem aqui uma média de 43 pessoas aqui em sala, né? Então, você tendo uma assessoria local é muito importante. Por quê? Porque essas informações, elas são partilhadas com pessoas que têm conhecimento, né? Então, essa lei, ela serve aqui para a União Europeia, já não serve para o Brasil, não é? Então, ela no Brasil deve ter outras, não é? Mas a que a gente está falando é da União Europeia. Então, é muito importante, porque pode interromper um ciclo que você, poxa, aqui acabou, não é? Mas não acabou. Como a Catarina bem falou, não é? Isso, né? Você pode dar continuidade ao teu negócio, ok, mas de outra forma, né? Com outro cenário, justamente para evitar, ok, fecho aqui, abro com outro nome, abro. Não, então, isso veio justamente para dar esse apoio às empresas. Então, é bem importante, vocês, como nós, como profissionais, termos essa abertura, né? essa condição de perceber quais são as oportunidades daquele país onde eu estou instalado. Né? Então, aqui é justamente essa partilha de conhecimento, e a Catarina bem colocou, é isso, né? Através de uma assessoria com um profissional local, te dá essa condição de você abrir tua mente, ok, isso aqui me dá essa oportunidade. Desculpa aí, Catarina, fiquei curiosa de Obrigada. saber se as pessoas conheciam a diretiva. Força. E Olha, agora, estamos nesse slide, não é, Catarina? Queria só sim, atualizar, porque no pé. é nesse slide que nós estamos, É, não é? Correto, né? Ok, isso. combinado. Vamos lá. E agora o slide fala sobre os mecanismos preventivos de reestruturação. E o que nós temos desde 2012 em Portugal? Temos o PER, que é o Processo Especial de Revitalização. Em 2022, com a entrada em vigor da Lei 9 de 2022, que se consolidou um quadro legal para se alinhar com essa diretiva de 2019. Quais são os mecanismos que nós temos disponíveis hoje? O PER, que é um processo judicial supervisionado, com plano negociado entre credores, e é um processo judicial. Aqui aparece na apresentação, aparece o passo a passo do PER, e depois temos o RERE, que é o Regime Extrajudicial de Recuperação de Empresas, solução confidencial e sem intervenção judicial. E o MAP, que o MAP é uma maravilha, que é um mecanismo de alerta precoce, que é o IAPMEI, que serve baseado na análise automática de dados fiscais e financeiros. Falando um pouquinho aqui do MAP, que é o mecanismo de alerta precoce, é uma ferramenta criada pelo IAPMEI, com base na Lei 9 de 2022, no contexto de transpor a Diretiva 1023, com o objetivo de ajudar as empresas a detectarem sinais de dificuldades financeiras antes de chegar à insolvência. Por isso, esse apoio, alguém que realmente entenda de economia, de gestão, que vai te ajudar a entender os sinais. Nós sabemos sinais de muitas coisas, falamos em sinais de pessoas que mentem, sinais do que não dá certo. Temos que saber os sinais de quando a nossa empresa precisa de uma atenção em termos de saúde financeira, principalmente, e saúde de gestão. É esse sistema automatizado de análise de risco que visa precocemente sinalizar que a empresa apresenta indício de dificuldade econômica e acede a esses apoios especializados. Como é que funciona o MAP? Recolhe-se os dados financeiros e fiscais, declarações de IES, IRC, relatórios de créditos, os incobráveis, as dívidas que não foram pagas. Fazemos um indicador de alerta precoce com queda em receita, atraso em pagamento, aumento de dívida, redução de liquidez. Envia-se notificações confidenciais às empresas sinalizadas, incentivando a procura de apoio técnico e jurídico. E qual é a função do MAP? Antes de chegarmos ao PER ou antes ao chegarmos ao RERE, passarmos pelo MAP, fazermos esse mapeamento e ver se temos que subir aí um degrau. Mediação com credores, que é muito importante,
programa de consultoria financeira e ajudar na reestruturação para um possível PER ou um RE. E promover sempre a cultura da prevenção, que é o que falamos, como advogados, como contabilistas, como gestores ou como economistas, ajudar com que as empresas saibam entender esse sinal preventivo. O que nós tínhamos antigamente era o contabilista visto como um guarda-livros. Era só pegar as faturas e tudo e fazer os lançamentos. Hoje não. Aquele contabilista que te ajuda é o contabilista que vai te dizer: a faturação tem que ser assim, isso pode, isso não pode. E a partir do momento que sentir que há uma falência técnica, que às vezes acontece por desconhecimento, eu tenho uma empresa com capital social de 1.000 euros, 2.000 euros e tenho uma faturação lá em cima, tenho um caixa ou tenho ali uma disparidade onde eu supostamente estou numa falência técnica e não estou, na verdade não estou. Estou perante um banco ou perante alguma instituição financeira, e se tiver aquele contabilista ou aquele gestor que te ajude a fazer esse tratamento preventivo, você não chega com essas informações de forma equivocada. Temos aqui um mapa entre todos esses dispositivos para nós entendermos a diferença entre o PER e o RE, por exemplo. Temos ali o quadro. O PER é sempre obrigatoriamente judicial, então ele tem que ser proposto a um processo que envolve obrigatoriamente o tribunal. O RE não, ele é extrajudicial, sem intervenção de tribunal, salvo algumas exceções. Publicidade. A publicidade do PER ela é visível, está nos sítios. Se eu procurar nos sítios, aparece lá as empresas que estão com o PER. A publicidade do RE não, ele é confidencial e reservado entre as partes. A aplicação do PER em empresas em situação econômica de difícil ou de insolvência iminente. O RE, que geralmente antecipa um PER, são empresas em situação econômica difícil, mas não ainda em insolvência, não com características de insolvência. A negociação com credores no PER envolve acordos judicialmente homologados e com efeitos que atingem a todos. No RE, nós temos o acordos apenas entre as partes. Catarina, vê aí, por favor, para poder. Catarina Pacheco, acho que tem algum micro aberto. Ok. No RE, o que nós temos? Esses acordos não atingem a todos, esses acordos são só entre as partes, entre credor e devedor. Suspensão de execução, no PER, sim. Nós temos, com o início do processo, suspense a execução por 4 meses, o que é muito importante quando a empresa pode continuar a trabalhar, pode continuar a receber na sua conta bancária, sem o medo ou o receio de ter aquilo, digamos assim, apreendido para liquidar certas dívidas, para que ele possa, aos poucos, pagar conforme ficou definido no PER. No RE, não há suspensão automática de execução. No PER, os credores são todos envolvidos, exceto os créditos fiscais e laborais, em algumas condições, e no RE podem envolver credores selecionados. O acompanhamento do PER é feito por um administrador judicial provisório, e no RE é conduzido pelas partes. A homologação judicial é obrigatória no PER e facultativa no RE, a não ser que realmente as partes queiram, até porque se houver um incumprimento, podem fazer daquilo um instrumento de execução mais rápido. Custos e burocracias do PER é mais formal e mais oneroso, como é óbvio, porque tem a tramitação judicial e tem o pagamento, inclusive, do administrador. O RE é menos oneroso, mais célere e mais informal. O objetivo do PER é a recuperação com proteção legal e do RE a recuperação negociada sem exposição pública. Resumindo, um resumo prático, o PER é ideal quando a empresa precisa de proteção legal urgente e deseja envolver todos os credores de forma judicial, principalmente quando já há penhoras, execuções em andamento, e assim eu consigo parar tudo, respirar, organizar, colocar as coisas em ordem e negociar aquelas dívidas. E o RE é indicado para empresas que ainda têm margem de negociação direta e que preferem manter a confidencialidade, porque é muito mal
principalmente quando eu sou consumidor daquela empresa, saber que aquela empresa está em pé e aquilo aparecer nos sítios e a publicidade e ser público, né? Então, essas são as diferenças. Deixa eu ver aqui no meu próximo slide. Eu com apresentação perco, sabe? Eu me perco mais do que o normal. Bom, esses são os regimes de esses são os regimes de recuperação que nós temos, o MAP, o RERE e o PER. E realmente, para que a insolvência deixe de ser um estigma, com esses instrumentos e essa diretiva, ser possível reestruturar e preservar valor, proteger trabalhadores, principalmente, e permitir ao empresário um recomeço digno. Era essa a minha colaboração. Obrigada. Peraí, que ela tem. Eu perdi, eu passei aqui que fala sobre o benefício às partes interessadas. Eu vou fazer aqui passou-me mesmo, peço desculpa. Essa questão do benefício às partes interessadas é justamente para que o credor tenha certeza. Ele não vai receber 100, mas talvez receba 30, 40, é renegociar isso de forma que o credor não fique também sem nenhum valor a receber, ainda que seja um acordo a pagar por mais tempo. Aqueles que investiram em empresa, os acionistas ou os próprios sócios, não verem ali o valor que investiram também irá água abaixo, não é? As entidades bancárias, a mesma coisa, fazer com que a redução do crédito mal parado e todo aquele valor que emprestaram, que de alguma forma vão recuperar. Para a questão da comunidade, em termos de pequena empresa e de pequenas empresas, de microempresas, para que o negócio continue a funcionar localmente e principalmente para a manutenção dos postos de trabalho. Porque às vezes 3, 4 postos de trabalho que uma empresa, uma microempresa ou uma pequena empresa tem 30 postos de trabalho, isso faz toda a diferença. E para o próprio gerente da empresa, para o próprio dono da empresa, quando ele preserva o emprego do outro, do seu colaborador, isso dá uma outra força para ele poder continuar não só trabalhando, como querer realmente resgatar e reestruturar o seu meio de subsistência, seu e de tantos outros colaboradores. Uhum. Obrigada, Catarina, aí pela sua intervenção, obrigada aí pelos insights também. E, assim, essa diretiva foi criada, por quê? Porque nós temos muitas pequenas e microempresas, e no país ela tem uma parte muito significativa. Como a Catarina colocou, às vezes uma pequena ou microempresa, ela emprega 3, 4 pessoas, ok, mas a quantidade de pequenas e microempresas, né, no país, ela tem um papel muito significativo para a economia. Então, esse ponto foi criado justamente para dar sustentabilidade ao negócio. Então, ou seja, é muito importante, né, esse conhecimento e vocês terem, né, essa clareza, né, a partir de hoje, né, você já tem essa clareza, né, para poder apoiar algumas empresas que vocês estão dando assessoria, ou que vocês trabalham, né, o que possa ter conhecimento e vocês possam ser uma pessoa que possa ajudar justamente, né, nesse desenvolvimento e nessa sustentabilidade. E aí eu queria perguntar à Catarina. A Catarina acaba, né, hoje trabalhando também com muitas empresas e tem muitas experiências também, né, com pessoas e com empresas, né, que fazem empresas. Então, qual é um ponto, né, que você nos dá aí de dica de atenção, né, das empresas que você convive ou que muitas vezes passa por essas situações assim muito delicadas, e um ponto de atenção que você daria, né, de conselho, né, para a gente que está aqui, né, e de atenção para as empresas também, né, nesse ponto, né, que é bem sensível. Eu sei que o que você falou muitas vezes é um assunto assim, muita parte jurídica, não é? Mas traz para a gente uma clareza, porque isso pode salvar um negócio e pode salvar o nosso emprego, né? Sem dúvida. Porque, né? Então, pode salvar realmente algumas famílias. Então, qual o ponto de atenção que você daria pela tua experiência também de advogado, experiência também, né, com profissionais e com empresas, né, nesse assunto tão sensível, Catarina? Hoje nós vemos muitas constituições de sociedades
de pequenas empresas, de microempresas, não vemos mais aquelas constituições de empresas com 100, 200, 300 empregados, como víamos há algum tempo, né? Então, ou seja, a constituição dessas micro e pequenas empresas, elas são muito maiores, o que significa, às vezes, que são unipessoais e que são o próprio sustento, é realmente o meio de subsistência daquele sócio único, muitas das vezes. O meu conselho, não só como profissional, mas como empresária, é que estejam munidos sempre de um bom economista, de um bom contabilista, de um bom técnico oficial de contas, de um bom advogado e, principalmente, quando não souberem gerir, contratem alguém que saiba. Nós não sabemos tudo na vida, eu posso ser muito boa comercial, mas não entender absolutamente nada de contas a pagar, contas a receber, o que é lucro, o que é faturação, porque muitas das vezes, assim como o Sérgio falou, ai, a minha empresa fatura 1 milhão. Sim, mas gasta 999 mil. Você acaba pagando para trabalhar. Então, nós não temos essa noção do que realmente acaba sobrando para nós, que é a conta que fazemos. E quando não entendemos e não compreendemos isso, contrate alguém que faça isso para si. Contrate realmente alguém que entenda e tenha capacidade de gestão, para não colocar, às vezes, todo o dinheiro de uma rescisão contratual de trabalho laboral que teve uma vida inteira a trabalhar, às vezes uma indenização ou um dinheiro que guardou a vida toda para montar o seu negócio e ir por água abaixo. Por isso, o conselho é sempre esteja munido de profissionais que possam te dar esse suporte e usem. O IAPMEI está aí, existe. Para quem está no Brasil, ele equivale um pouco ao nosso Sebrae, né? Para dar aqui uma equiparação, nós temos empresas capacitadas também de consultoria que fazem esse serviço, isso acaba entrando na despesa e é um investimento para o seu negócio. Não pense nisso nunca como uma despesa, é um investimento onde você vai estar cuidando da saúde do seu negócio. Ô, Catarina, obrigada aí pela sua intervenção. Um ponto também bem importante que eu queria partilhar também convosco é assim, nós também, até como empresa, até como grupo, o Porto Forte, né? Nós hoje temos uma dimensão grande hoje, mas nós também conectamos com muitas parcerias, né? Eu acho que também isso também é muito importante, você fechar parcerias, né? Porque muitas vezes a gente não consegue, né? Como a gente não consegue. Tem o negócio, tem a expertise, mas às vezes trocar uma ideia com um parceiro, entregar parte daquele trabalho para aquele parceiro desenvolver, que ele pode ter mais expertise do que você, isso também pode dar um crescimento mais robusto para a tua empresa e para o teu negócio, né? Então, antigamente a gente se fechava, né? Fechava, né? E dizia, não, eu faço isso, então a minha expertise é esse, eu faço isso. Hoje em dia, não, nós temos essa oportunidade, né? Essa ampliação de mercado, a gente pode ver o mundo de outra forma, né? A gente pode fechar uma parceria, olha, executa esse trabalho, né? Eu executo esse trabalho, e aí a gente conecta e a gente cresce junto, né? E antigamente se tinha muito pé atrás, eu não vou partilhar isso aqui porque ele pode depois, né, pegar uma... E muitas vezes no pequeno, o pequeno e o médio, ele tem esse medo, não, ok, eu não vou partilhar, não é, essa informação, porque depois ele pode fazer o meu trabalho. Não, a gente tem que ter uma visão ampla, né, ok, eu vou partilhar isso aqui com a Catarina Zúcaro, porque ela pode executar essa parte, eu executo essa, e a gente cresce juntos. Então, essa visão de desenvolvimento conjunto, eu acho que a gente está numa era também muito, muito voltada para isso, e as empresas que têm se desenvolvido de forma brutal, elas têm tido esse conceito e essa visão. E aí eu passo para você, Núbia, que levantou aí a mão, e aí para partilhar também a sua ideia conosco. Queres que te faça para te comer? Olá, tem algum outro fone aberto aí? Bom, primeiro parabenizar e agradecer a Catarina, né? É sempre um prazer estar te ouvindo, Catarina. Muito aprendizado. Gente, eu nunca tinha ouvido falar nessa diretiva até terça-feira, tá? Até o momento em que comecei a assistir essa live e hoje, para mim, foi uma avalanche de informações. E aí a minha pergunta, porque assim, eu sei o quanto você, o Helder, vocês se dedicam muito a trazer, né, brasileiros, estruturar novos negócios aqui, essas startups e tudo mais.
para poder se valer desses recursos, dessa diretiva, tem algum tempo mínimo que a empresa tenha que ter sido constituída? Qual é um pré-requisito para isso? O quanto porque a gente fala assim: "Ah, é alguma coisa que é específica aqui para Portugal", mas eu sei o Uhum. quanto você, né, no caso, o escritório, trabalha com muitos brasileiros estruturando a vinda deles para cá. Então, é muito importante que lá também se saiba o quanto o benefício que pode ter e como é que eles poderiam estar se preparando. A gente nunca quer que isso aconteça, mas como é que poderia estar se preparando desde o nascedouro dessa empresa, né? Então, muitos vêm para cá com visto D2, um startup da vida. Então, como é que a gente pode garantir assim, ó, meu sonho vai continuar vivendo, porque o país onde eu quero me instituir, me constituir, ele vai me apoiar se alguma coisa tiver errado. Bom, o Helder, eu pedi para ele assistir, tomara que ele esteja aí também. A Eu questão já vi que o Helder já? está aqui, Ah, então tá já, bem. já. Eu sou a sua cagueta, tá? Eu já vi o nome dele. O que que nós temos muito no BI, não só para os brasileiros, falamos nos brasileiros, porque a nossa nacionalidade realmente é o volume muito maior de visto de pequeno empreendedor, por exemplo, muitos para startup Visa também, e muitos iranianos para startup Visa, muitos israelitas para startup Visa. E o que nós temos dentro dessas várias nacionalidades quando constituem uma sociedade? Uns têm uma capacidade de gestão maior, outros têm uma capacidade de comercial maior. E aí nós vemos qual é que nós precisamos dar o apoio maior. Geralmente é aquele que tem a capacidade comercial maior, sabe vender muito, mas não sabe fazer conta. E é uma característica nossa, do brasileiro principalmente. Então, o apoio pegar pela mão, a diretiva ela pode ser usada a qualquer momento a partir de que eu veja que a minha contabilidade não se encontra. E por que que nós e várias empresas fazem esse tipo de acompanhamento? Por quê? Até para poder usufruir dos benefícios e dos projetos que existem, porque se eu tiver dívidas com segurança social e dívida com finanças, eu não posso fazer um microcrédito, eu não posso fazer um Portugal 2030, eu não posso utilizar nada do fundo europeu, porque eu preciso estar em dia. Então, a ideia é que a empresa esteja estruturada. Muitos que vêm com o visto de pequeno empreendedor já têm algum know-how, faziam isso no seu país de origem e vêm para cá fazer. Eu só tenho que adequar mais ou menos a cultura do país, porque o negócio ele sabe tocar. Mas muitos compram uma franquia, um franchising, muitos começam um negócio novo e não sabem absolutamente nada, nem em termos de pesquisa de mercado, nem em termos de plano de negócios, não entendem o consumidor português. Eu vou dar um exemplo, o Helder está aí, vai se lembrar disso. Em 2016, nós fizemos um plano de negócios por uma empresa que queria ter um negócio de açaí aqui. Fizemos o plano de negócios e, pelas contas e por tudo mais, o Helder na altura disse: não é viável para você fazer disso o seu negócio, o seu meio de subsistência. Não vai te sobrar, com as contas que fizemos, nem 1.000 euros por mês. Hoje, eu já tenho uma perspectiva diferente. Hoje, aqui, inclusive, um dos apoios foi para montar uma fábrica de gelados de açaí com o apoio do Portugal 2030, com um valor de verba muito maior. Então, quando falamos de cultura e de tempos diferentes, as coisas também mudam. O exemplo da lavanderia, em 2015 também, um dos projetos era uma lavanderia. Falava, mas eu, Catarina, que não entendo de gestão, falava, nossa, mas lavanderia aqui, essas lavanderias self-service, foi o boom. Foi um dos primeiros projetos aprovados para lavanderia, foi espetacular. E aí começaram a surgir muitas. Hoje pode já não ser um grande negócio, mas continua sendo um negócio rentável. Mas na altura foi. Então, tudo isso tem o seu tempo, desde que saibamos que podemos usar todos esses mecanismos que temos, o MAP, o RERE, o próprio PER, para não chegar na insolvência, porque muitos vendem tudo no país de origem e vêm para cá com a esperança, portanto, tem que dar certo. Só tem plano A, não tem plano B.
Uhum. Obrigada, Núbia, obrigada, Catarina. Eu acho que a Catarina também já acabou respondendo também uma pergunta que eu vi aqui no chat, né, que seria por onde começar, por onde contratar, né? Eu acho que a Catarina, nessa intervenção agora, ela já responde também essa pergunta, né? É o momento que você identifica, pô, eu preciso disso aqui agora, né? Então, é aí nesse momento que você vai precisar recorrer, né? Não tem que deixar estar na última instância. Ok, eu estou percebendo que isso aqui não vai fechar, está meio desequilibrado já aqui, já está começando a desequilibrar. Então, não pode deixar tudo afundar, mas aí eu já identifiquei que é justamente a ação preventiva, certo, Catarina? Exatamente, Nádia, justamente não precisa esperar chegar no ponto de a conta não está batendo. Se você tiver uma avença, que obrigatoriamente tem que ter com o técnico oficial de contas, mas adicionar uma avença com um advogado e uma avença com uma empresa de consultoria, isso entra nas despesas, é um investimento, não é um custo que você vai falar, eu não posso pagar. Você dorme com a cabeça no travesseiro. Por quê? Porque ao identificar uma das questões, Qualquer desvio, ele já vai dar o exato. alerta, não é? O que acontece muitas das vezes? Eu não tenho incobrável nenhum, tá tudo em ordem. Eu começo a ter 1, 2, 3 clientes que me deixam de pagar. Esqueça, se eu vivo do meu fluxo de caixa, acabou. Sim. Então, Uhum. um técnico oficial de contas e um economista, um consultor que você frequente ou que você contrate para essa parte de prevenção já vai dizer: espere, vamos ver se conseguimos ou fazer um microcrédito ou fazer um apoio para termos pelo menos fundo de maneio ou entrar com as injunções e aí entra o advogado, fazer a cobrança para não deixar que os incobráveis quebrem ou que levem a empresa a uma situação de não ter fluxo de caixa.